Ok, meus queridos, agora vamos corrigir a nossa atividade da nossa apostila. Apostila nova que vocês receberam por último, apostila volume 3. E vamos resolver 2 dias hoje. Aliás, vamos começar com o segundo dia, né? E depois é que vamos corrigir o 4º dia, né? Primeiro vamos começar com o segundo dia. Aí nós temos aqui. Primeira questão, leia o texto. Aí temos uma escova, escove os dentes 3 vezes ao dia. A escova de dente é o principal instrumento para uma boa higiene bucal. O correto é escovar os dentes sempre após as refeições. Sempre após as refeições, durante no mínimo 2 minutos. Em um local com boa iluminação e sempre de frente a um espelho, né? Aí o segundo texto, use fio dental. O fio dental remove a placa bacteriana e os restos de alimentos das áreas onde a escova dental não alcança, como por exemplo, a linha da gengiva e as áreas entre os dentes, evitando o aparecimento de cáries e doenças gengivais. Terceiro texto, visite o dentista regularmente. As visitas ao dentista são uma revisão do estado de higiene dos dentes. Ajudam a manter os dentes mais limpos, mais saudáveis e também ajudam a evitar o desenvolvimento de problemas que podem chegar a causar dor, como cáries. Então, qual o assunto do texto? O assunto do texto é cuidar da saúde dos cabelos. E tava falando sobre cabelo aqui? Não, né? Cuidar da saúde dos dentes. Sim. Aí depois, escovar os dentes. Ah, tia Wanda, é escovar os dentes. Mas, meu querido, aqui ele fala sobre escovar os dentes, sim. Mas ele também fala sobre o uso do fio dental e sobre frequentar o dentista. Então, ele não fala só sobre escovar os dentes. E por isso que não é a opção C. Letra D, problemas que causam dor. Não, ele não está falando somente, em todos os textos, ele não está falando sobre problemas que causam dor. Então, a opção certa é a letra B. Cuidar dos dentes, né? Através da escova, do fio dental e frequentando o dentista. Segunda questão. Leia o texto. Qual o assunto do texto? Aí nós temos aqui o texto. Clube do Zé Gatinho. Gotinho. Clube do Zé Gotinho. Ou Gotinha. Dá pra ler isso aqui? Gotinha. Clube do Zé Gotinha. Aí nós temos. Crianças com menos de 5 anos devem tomar a segunda dose da vacina contra a paralisia infantil. Você já tomou? Muito bem. Aí aqui a data é sábado, 22 de agosto. Ok. Então, qual o assunto do texto? É vacinação em adultos, tia Wanda. Ah, não, ele fala em crianças, crianças, não é. Letra B, vacinação em idosos, não é, fala em criança. Letra C, vacinação em crianças, muito bem, vacinação em crianças. Letra D, vacinação em gestantes, que nada, rapaz, não fala em gestantes aqui. Vamos virar a página? Ok? Então, vamos continuar falando sobre o assunto do texto, né? Leia o texto. Quem inventou o fogo? Ninguém. O fogo já existe muitos antes de aparecerem os primeiros homens. Isso porque ele pode se produzir sozinho na natureza. Numa tempestade, por exemplo, grandes faíscas de eletricidade cortam o céu. São os relâmpagos. Acontece que alguns relâmpagos podem atingir o chão e incendiar o mato seco ou as árvores. É o fogo do céu.
aprendeu a fazer fogo? Observando os incêndios naturais. Os homens pré-históricos tiveram a ideia de apanhar galhos de árvores em chamas. Assim, puderam manter acesas as fogueiras para se aquecer, para ter iluminação e cozinhar a caça. Só mais tarde é que eles mesmos aprenderam a produzir faíscas, batendo duas pedras, uma na outra, mais ou menos como funciona um isqueiro. Qual o assunto do texto? O assunto do texto é eletricidade nos postes. Não, né? Ele não fala em eletricidade em postes. O assunto do texto é a invenção do fogo. Ele fala sobre a invenção do fogo, né? E ele diz que ninguém inventou o fogo. Não é isso que ele fala? Ninguém. Incêndio na floresta. Bom, dentro do texto, né, fala sobre incêndio na floresta, mas o texto todo não é falando sobre incêndio na floresta. Então, o assunto do texto não é a letra C. Relâmpago à noite. Relâmpago à noite é uma das informações que está aqui no texto, sendo explorada. Mas o texto todo não fala somente sobre relâmpago à noite. Então, o texto fala sobre a invenção do fogo. Ok? Quarta questão. Também é sobre assunto do texto. O pequeno curumim. Todo dia, bem cedinho, desperta o pequeno curumim. Caça e pesca o índiozinho. Pula e brinca no capim. Seu pai é o cacique, chefe forte e guerreiro. Tem também o pajé, que é da tribo o curandeiro. Na aldeia, tão juntinhos, vivem todos bem felizes. Cada família tem sua oca. Alimentam-se também de raízes. Então, qual o assunto do texto? Fala sobre o cacique guerreiro, brincadeira de criança, brincadeira de capim, a tribo do curumim. Não é isso? Ele está falando, o pequeno curumim. Aí ele começa a falar como é que eles estão vivendo, né? Como eles estão vivendo. Opção D, né? Pronto. Então, o cacique guerreiro, brincadeira de criança, brincadeiras no capim são elementos, informações que estão contidas nesse texto que fala sobre qual assunto? Sobre a tribo do curumim. Pronto, meus queridos. E assim nós respondemos o segundo dia e agora vamos corrigir o quarto dia. Ok, meus queridos, né? Então, quarto dia. Quarto dia da nossa apostila do segundo e terceiro ano. Aí nós temos aqui: o saci é um ser misterioso, habitante do mato. Sua aparência é a de um menino negro, pequeno e risonho, de uma perna só, com um capuz vermelho enterrado na cabeça, sem pelos no corpo, nem órgãos para fazer xixi e cocô. Costuma ter 3 dedos nas mãos, que são furadas. E quando quer soltar um assobio misterioso, e fica invisível. Além disso, vive com o joelho machucado e sabe comandar os mosquitos, pernilongos e pulgas que vivem atazanando a vida da gente. Tem outra coisa. O malandrinho aprecia fumar cachimbo e consegue soltar fumaça pelos olhos. Então, meus queridos, eu gostaria que vocês ignorassem esse questionamento, pois ele não corresponde a esse texto. E aí estivesse copiando esse outro aqui, tá bom? Porque esse aqui vai falar sobre gavião, sobre garoto, né? E não tem nada a ver com o nosso texto. Então, gostaria que você copiasse isso aqui, ó. De acordo com o texto, o saci sabe comandar o quê? O saci sabe comandar o mato? A fumaça? Ele sabe comandar mosquitos, pernilongos e pulgas. Muito bem, né? Ele sabe comandar os mosquitos, pernilongos e
pulgas, tá bom? Então você copia isso aqui, tá bom? Na sua apostila, porque são as perguntas corretas que vão corresponder a esse texto, tá bom? Agora nós vamos para a questão 2. Leia o texto com atenção. De acordo com o texto, a mata está em festa. Por quê? Aí vamos ler o texto. O casamento na mata. Hoje a mata está em festa, todos estão a comemorar, pois o pardal e a pardoca resolveram se casar. O padrinho e a madrinha foram o zangão e a abelha, que vieram de carona com o carneiro e a ovelha. E todos os casais da mata, até o bode e a cabra, viraram a noite inteira, dançando na festa animada. Que texto legal, né? O casamento do pardal e da pardoca. Então, ó, de acordo com o texto, a mata está em festa por quê? Letra A, os animais encontraram muita comida. Não. O bode e a cabra vão se casar. Também não. As árvores estão felizes. Também não. Letra D é a opção correta. É o casamento do pardal e da pardoca. Muito bem, vamos virar a folha. Terceira questão, leia o texto com atenção. Vamos ler esse texto? Era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente. Tinha 26 patinhas, cada qual com uma letrinha. E por onde ele passava, nascia uma palavrinha. O nome dele eu não sabia, ainda bem que descobri. Alfabeto, ele disse, e eu nunca mais esqueci. De acordo com o texto, o nome do bichinho diferente era alfabeto. Muito bem. Agora vamos ao próximo texto, né? A minha casa. Era uma vez uma família bem diferente. A mãe era a mesa e o pai o armário e as crianças as cadeiras. Todos moravam em uma cozinha bem espaçosa. O pai era sério e protetor, guardava com muito zelo os objetos mais delicados da casa. A mãe se preocupava com as crianças, fazendo questão que elas sempre ficassem ao seu redor. E estas, por sua vez, safadinhas, não paravam quietas. Esta família vive feliz na casa de outra família feliz. A minha. Pronto, legal, né, esse texto? Essa família era diferente porque era formada por mesa, armário e cadeiras. Muito bem, você marcou a opção correta. E assim nós terminamos, né, a atividade do quarto dia. E hoje a gente corrigiu duas atividades, que foi a atividade do segundo e do quarto dia. E você resolveu todas as duas atividades, não é? Então, parabéns para você, tá certo? Até a próxima aula.